Olá, vamos extrair lições da palavra de Deus através do ministério do profeta Eliseu? Vamos extrair lições preciosas para a nossa vida através do ministério miraculoso deste homem de Deus? Vamos aprender sobre o nosso Deus através dos milagres realizados por intermédio deste profeta? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de escola dominical. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus através das lições da escola dominical, revista de adulto da CPAD. Na aula de hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema ou título O Ministério do Profeta Eliseu. É uma lição que nós poderemos extrair muitas lições preciosas para as nossas vidas e principalmente, acima de tudo, aprender sobre quem o nosso Deus é. Então fique ligadinho aí. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, eu já quero lhe dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso projeto de espalhar a boa e preciosa palavra de Deus. Se você já é inscrito, meu muito obrigado, eu fico muito grato pela sua confiança, pela sua companhia, né? Peço que você dê um like no vídeo aí, compartilhe ele com alguém, faça seu comentário, que é muito importante para mim, eu fico muito feliz quando vocês comentam os vídeos e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Eu quero ser bastante objetivo aqui nesta aula de hoje para nós extrairmos aí as principais lições que esta história do profeta Eliseu traz para nós. Mas eu quero também ainda falar sobre nosso projeto aqui de estar abençoando a vida de vocês que têm se inscrito no canal e que têm nos acompanhado através de sorteios de livros. Nós estamos aqui com um projeto de todo final de trimestre da escola dominical sortear livros para abençoar a vida de vocês. No final desse trimestre nós estaremos sorteando alguns livros aí, né? E você pode ser o ganhador de um deles. Um dos livros, eu já mostrei, quero mostrar novamente, é esse daqui, né? Declaração de Fé das Assembleias de Deus, e este livro pode ser seu. Mais para frente, nas próximas aulas aí, eu estarei mostrando outros livros que estaremos sorteando e também dando todas as coordenadas aí para que você possa participar deste sorteio. Amém? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus aqui. Eu quero ler o texto áureo, eu gosto de ler o texto áureo antes de iniciar a aula, né, que é o texto de ouro da lição, que está em 2 de Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática da lição diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se tem uma convicção que eu tenho, baseada na palavra, naquilo que a palavra de Deus nos revela, é que o nosso Deus continua usando homens e mulheres para realizar grandes coisas, inclusive milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus. Amém? Bom, a leitura bíblica em classe está um tanto quanto variada, porque nós vamos abordar aqui 3 momentos da vida do ministério do profeta Eliseu. Então, nós temos aqui 2 de Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 9 ao 11, depois versículo 14 ao 18 do capítulo 3, e depois capítulo 4, versículos 1 ao 7, e depois versículos 38 ao 41. É importante que você leia o texto bíblico para entender, compreender todo o conteúdo da lição, tá? O objetivo geral
desta lição é destacar algum dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. E aí nós temos os 3 tópicos da lição. No primeiro tópico, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No segundo tópico, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E no terceiro tópico, a morte que havia na panela. Bom, vamos lá. Introdução, para nós entendermos exatamente o que vem pela frente nesta lição. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre 3 dos milagres, que foram marcantes e extraordinários no ministério do profeta Eliseu. São eles: o milagre das águas que alagaram um vale; segundo, a multiplicação do azeite da viúva; e terceiro, a morte que foi retirada, ou o veneno que foi retirado da panela. Bom, vamos no primeiro tópico aqui, sem perca de tempo. Em primeiro lugar, precisamos falar aqui sobre os reis de Israel e de Judá. Aqui o comentarista da lição ele diz assim: no período do reino dividido, ou seja, depois que a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, reino norte e reino sul, houve uma alternância, no caso no reino do sul, no reino de Judá, entre reis bons e reis ruins. Já no reino do norte, podemos dizer que não houve rei bom. Todos os reis foram maus, foram ruins, foram ímpios, idólatras, desobedientes a Deus, rebeldes. Então, essa distinção entre bons e maus, é necessário entender que ela não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Então deixa eu explicar isso aqui em rápidas palavras. Quando o escritor bíblico mostra a história de um rei de Israel, ou no caso de Judá, e diz que este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, na verdade, o escritor bíblico ele está interessado em mostrar se este rei foi temente, foi piedoso e foi obediente a Deus ou não. Aqui não se leva em consideração a questão da prosperidade governamental deste rei, porque alguns reis tiveram sucesso, vamos dizer assim, como governantes diante do povo, mas foram ímpios, mas levaram o povo à idolatria, a praticar os pecados. E aí então este rei, ele é considerado um rei ruim, um rei mau, porque a Bíblia nos dá a entender que os bons reis foram aqueles que principalmente levaram o povo a prosperar espiritualmente. Não adianta nada o povo estar próspero socioeconomicamente, mas o povo estar perecendo espiritualmente. Essa análise do escritor bíblico sobre um rei bom ou um rei ruim é com base na sua espiritualidade. Amém? É isso que se destaca aqui neste primeiro ponto do primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos aqui 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Quem são esses 3 reis? Primeiro, Jorão, que é rei de Israel, reino do norte; Josafá, que é rei de Judá; e o rei de Edom, a qual não é mencionado o seu nome. Até porque Edom, neste momento, era vassalo, pagava tributos e impostos para o rei Josafá de Judá. Então, nós temos aqui 3 exércitos, 3 reis que se uniram para combater contra o rei de Moabe, ou contra o exército moabita. Nessa história, nós chegamos aqui no terceiro ponto do primeiro tópico. Por que esses 3 reis, qual foi a circunstância em que esses 3 reis foram lá para guerrear contra o rei de Moabe? O rei de Moabe, ele se rebelou contra o rei de Israel porque ele pagava tributo, impostos para o rei de Israel. Da mesma forma que Edom pagava tributo para Judá, para Josafá, Moabe pagava tributo para Jorão, rei de Israel. Porém, o rei de Moabe, ele resolveu se rebelar contra o rei de Israel. E aí o rei de Israel chama Josafá
e consequentemente Edom participa desta guerra, e eles vão ali se unir para lutar contra Moabe, que estava se rebelando contra Israel, o reino do norte. A história bíblica diz, no capítulo de número 3 de 2 de Reis, que esses três exércitos, né, Judá, Edom e Israel, eles vão para a peleja contra Moabe, porém chega num dado curso, né, da sua peregrinação ali, a água se acaba. E acabando-se a água, aqueles três exércitos estariam vulneráveis ao ataque, aos ataques dos inimigos. Eles ali estariam frágeis e seriam facilmente derrotados pelo inimigo. Quando aí eles tiveram o interesse de consultar a Deus por meio de profetas para saber por que eles estavam passando por aquela situação. Jorão já estava entendendo que era propósito de Deus entregar eles três nas mãos do rei de Moabe, uma vez que aconteceu essa circunstância desvantajosa para com eles. E aí então Josafá pergunta se não há algum profeta do Senhor ali para consultar, e alguém diz que há o profeta Eliseu. A história bíblica diz que Jorão manda chamar Eliseu. Eliseu, na verdade, ele não queria nem ter contato com o rei de Israel. E aí então ele diz que por respeito a Josafá, rei de Judá, porque a história bíblica nos mostra que Josafá foi um dos reis piedosos que existiu no reino do sul, em Judá, por respeito a Josafá, o profeta Eliseu, ele resolve atender ao pedido deles para consultar ao Senhor. O profeta Eliseu manda chamar um arpista para tanger a harpa, enquanto isso ele recebe ali a manifestação do Espírito de Deus, aonde lhe é revelado que haveria abundância de águas sobre aquele lugar onde eles estavam. Eles deveriam cavar poços ali, porque eles não veriam nem vento e nem barulho de chuva, mas haveria água em abundância. Essa foi a profecia, mostrando ali a manifestação miraculosa de Deus, porque da onde veio esta água, né? Da onde viria ela, se não ouviria barulho de vento e nem de chuva? Além de profetizar que haveria água em abundância, o profeta Eliseu também diz que Deus entregaria Moabe, ou seja, o seu exército, nas mãos dessa junção de exércitos ali israelita, certo? Você lendo a história bíblica, você vai ver que esta profecia de Eliseu cumpre-se literalmente, cumpre-se na íntegra, e Deus opera então o milagre. Então aqui no comentário, nós temos aqui em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e da chuva. Então nós temos aqui um primeiro milagre realizado ali por intermédio do profeta Eliseu, aonde ele prevê, ele prediz, ele profetiza este feito, este fato. E aí então nós temos aqui a revelação de um dos nomes de Deus. Este primeiro milagre narrado aqui na lição nos mostra que Deus é Jeová Nissi. O que significa o nome hebraico Jeová Nissi? Significa o Senhor é a nossa bandeira. Ou seja, esta passagem bíblica mostra que Deus decidiu guerrear, pelejar em favor ali do reino dos reis israelitas. Então nós temos aqui uma história aonde revela que Deus é aquele que guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas. Amém? Então se você está preocupado com alguma situação, fica em paz, descansa, porque o nosso Deus é general de guerra. Amém? No segundo tópico, nós temos aqui o aumento do azeite da viúva, né, por intermédio do ministério do profeta Eliseu. Bom, em primeiro lugar, precisamos aqui rapidamente, né, de forma bastante concisa, explicar a situação social
e econômica das viúvas em Israel, né? O comentarista ele escreve assim: a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É uma cultura e uma época totalmente diferente da nossa, aonde hoje, na nossa cultura moderna, né, pós-moderna e ocidental, as mulheres estão aí disputando o mercado de trabalho com os homens e alcançam a sua independência financeira. Já nos tempos bíblicos e na cultura patriarcal do Israel antigo, as mulheres não trabalhavam fora, não tinham a sua forma de subsistência, a não ser através da vida do seu marido. Então, quando o marido, o homem morria, o homem da casa morria, aquelas mulheres, né, ficavam ali à mercê de várias coisas desagradáveis, né? Se o marido, por exemplo, morresse endividado, aquela mulher teria que arcar com todo aquele endividamento. Muitas vezes, muitas dessas mulheres tendo que dar os seus próprios filhos como paga das suas dívidas, e assim então seus filhos seriam ali tomados como serviçais, como escravos. Aqui nós temos a história de uma viúva pobre, aonde o marido dela morreu e deixou ela endividada, e ela está a ponto, né, de ter que entregar o filho ou os filhos à escravidão, certo? É onde entra aqui o profeta Eliseu nessa história, né? No segundo ponto, nós temos aqui: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre, né? Então, após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. E aí a ordem era para derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las a parte da medida que ficassem cheia. Essa história da multiplicação do azeite desta viúva, ela nos ensina uma lição muito valiosa a respeito de Deus. Bom, se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ler lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você estudar o hebraico, você vai perceber que este versículo, que em hebraico está assim, Bereshit bara Elohim, o verbo bara no hebraico significa criar do nada, fazer do nada. Fazer as coisas vir tornar a existência quando ela não existia. Aqui nós aprendemos uma lição muito preciosa. Se Deus é capaz de criar coisas do nada, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1 mostra, quanto mais fazer do pouco muito. Então olha só que coisa interessante. Deus, o nosso Deus, é o Deus que cria do nada, mas que também multiplica do pouco. E aquela viúva, quando questionada, indagada pelo profeta, ela disse que não tinha nada senão uma botija de azeite, que era algo muito valioso na época, né, o azeite. E aí então Eliseu fala: olha, então vai lá, pega todas as vasilhas que for possível, pede emprestada para os vizinhos, porque Deus vai realizar o milagre da multiplicação deste pouco de azeite. Ou seja, Deus ele usa coisas simples, coisas que parece que não podem, não tem tanta capacidade, para mostrar que nas mãos de Deus essas coisas podem ser realizadas através de poucas coisas ou de pequenas coisas. Grandes coisas Deus pode fazer. Se você olhar, por exemplo, a pedra da funda de Davi, bastou uma pedrinha para derrubar o gigante Golias. A vara de Moisés foi suficiente para, através do poder de Deus, abrir as águas do Mar Vermelho. E por aí vai, você vai ver Deus usando pequenas coisas para trazer grandes resultados. Assim não foi diferente aqui no caso dessa viúva. E aí ela vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do resto. Que coisa maravilhosa. Terceiro ponto, nós temos aqui fé e obediência e família unida. Então, nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida daquele que crê.
né? O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para vermos o milagre de Deus se realizar na nossa vida, é preciso ter fé e obediência a Deus. Aquela mulher, quando recebeu a ordem do profeta de tomar vasilhas emprestadas, ela não questionou, ela não hesitou em obedecer a ordem do homem de Deus. Ela foi lá e pediu as vasilhas emprestadas, né? Crendo que Deus era poderoso para operar o milagre através do profeta Eliseu, né? Então fica a lição para nós aqui de que devemos crer que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Você que está me assistindo, quantas vezes você já não experimentou os milagres de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus não abriu portas para você aonde não tinha portas? Quantas vezes Deus curou enfermidades na sua vida ou na vida de alguém próximo a você? Quantas vezes Deus não respondeu às suas orações de maneira milagrosa? Então, nosso Deus é um Deus de milagres. Enquanto que no primeiro tópico nós aprendemos aqui que Deus é Jeová Nissi, o Senhor que guerreia por nós, o Senhor que é a nossa bandeira. Aqui no segundo tópico nós aprendemos que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor, aquele Deus que provê, aquele Deus que cuida, aquele Deus que faz surgir do nada algo que não existe e que faz do pouco muito. Amém? Então fica tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Deus, ele é o seu provedor. Meus irmãos, e no terceiro tópico e último, a morte que havia na panela. Essa história bíblica também é bastante conhecida. Nós temos aqui, primeiramente vamos falar bem objetivamente sobre a escola de profetas, porque nós pentecostais podemos entender que algo aqui está atrelado à questão do dom de profecia, conforme nós estamos acostumados hoje. Não é isso. O que seria a escola de profetas aqui? Eu arriscaria dizer que essa escola de profetas funcionaria mais ou menos como, vamos dizer assim, como um seminário bíblico hoje, aonde os profetas exerciam ali o papel de mestres da lei, aonde ensinavam, transmitiam ali a vontade de Deus para estes alunos, estes que se interessavam em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, através destes homens de Deus. Nós temos aqui relatos de prováveis escolas de profetas em 3 lugares em Israel, Gilgal, Jericó e Betel. Inclusive, são esses 3 lugares que o profeta Elias, momentos antes dele ser arrebatado, tomado por Deus, foram nesses 3 lugares que Elias ele visitou. Provavelmente Elias estava ali se despedindo dos discípulos ou dos filhos dos profetas, conforme a terminologia bíblica usa. Então, nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Mas reforçando aquilo que eu disse sobre o que eu creio dessa escola de profetas, que funcionava mais ou menos como um seminário bíblico. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel, tá bom? Então, era isso, era uma escola onde pessoas dedicadas a fazer a vontade de Deus iam lá para aprender com seus mestres, com os profetas. Isso desde o período de Samuel já existia esta escola de profetas, Aí passou pela mão de Elias, agora de Eliseu. E então nós temos aqui pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, aprendendo ali aos pés dos seus mestres, que eram os profetas, tá? E aí chegamos na história do milagre, que é a morte na panela, Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ele pede para que seu servo fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, E aí o que eles fazem? Eles escolhem lá algumas coisas para fazer esse ensopado e, sem perceber, sem tomar conhecimento, alguém ali coloca algo que é venenoso na panela. E quando eles vão comer, alguém percebe que há algo venenoso no meio do ensopado e alguém grita, veneno na panela ou morte na panela, até que o profeta Eliseu, ele pede um pouco de farinha, coloca no caldeirão ali do ensopado e
declarou que não havia mais perigo algum, ou seja, Deus, por meio do profeta Eliseu, retirou a morte que havia na panela, aquele alimento que outrora não servia para alimentar ninguém por causa do perigo, né, de morrer ao comer aquele negócio mortífero. Ali então Deus opera um milagre que retira o veneno da panela, de maneira que aquele alimento se tornou comestível e sem o risco de causar a morte ou dano à saúde daqueles discípulos dos profetas, né? Então Deus usa mais uma vez o profeta Eliseu aqui para realizar este milagre extraordinário. Nós já aprendemos que o Senhor é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é aquele que guerreia por nós. Já aprendemos que o Senhor é Jeová Jirê, o Senhor que provê, o Senhor que nos assiste nas nossas necessidades e provê de acordo com elas. E agora aprendemos que nesse terceiro tópico, neste milagre operado por Eliseu, que o Senhor é Jeová Rafá, que significa o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara. Quando eu olho para essa história, né, e vejo ali Deus operando através do ministério de Eliseu, retirando o perigo de morte, ou perigo de alguma enfermidade atacar aqueles que comeriam deste alimento, eu vejo que Deus verdadeiramente é Jeová Rafá, o Deus que cura, né, o Deus que sara, o Deus que livra da morte, o Deus que dá saúde, Deus que restaura a saúde daqueles, né, que buscam a Ele. Amém? Então, olha só, nós temos 3 lições aqui, nesses 3 milagres, sobre quem Deus é. Quem Deus é para nós. Deus é aquele que guerreia por nós, o Jeová Nissi. Deus é aquele que provê de acordo com as nossas necessidades, o Jeová Jirê. E aquele que cura todas as nossas feridas e enfermidades, é capaz de curar todas de acordo com a sua vontade. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Amém? Então, fica aqui na lição de hoje esses 3 milagres mostrando quem Deus é. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é todo poderoso, aliás. Graças a Deus que nós servimos a um Deus tão poderoso como este. Aliás, graças a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia em nos escolher, nos salvar e nos fazer experimentar os seus milagres. Amém? Meus irmãos, acabamos aqui a aula de hoje. Peço que você, mais uma vez, dá um like aí neste vídeo, se você não deu, né? Compartilhe com alguém e nos ajude aí a crescer cada vez mais no número de inscritos. Se você está assistindo até agora este vídeo e não se inscreveu, né, se inscreva no canal e assim você estará nos ajudando. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima aula.